Vocês estão prontos aí para ouvir uma palavra da parte de Deus? Digam amém. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 2, verso 16. Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 16. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, capítulo 2, verso de número... Vamos ler a partir do verso 13. A partir do verso 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, consequentemente o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse texto deixa claro que o Deus de pacto odeia o divórcio. O Deus de aliança odeia o divórcio. Nós estamos fazendo uma campanha no Brasil, principalmente através da internet, que eu chamo de todos contra o divórcio e em favor do casamento e da família. Todos contra o divórcio e em favor do casamento e da família. Aí alguns dizem, mas Josué, e quando o divórcio é uma necessidade? E quando o divórcio é necessário? Eu sempre digo que o divórcio precisa ser visto como uma porta de emergência e nunca como uma porta de saída. Vou repetir. O divórcio precisa ser visto sempre como uma porta de emergência e nunca como uma porta de saída. É claro, existem situações que o divórcio é uma necessidade. Agora, infelizmente, na maioria das vezes que o divórcio acontece, não tem uma causa que justifique. E aí então acontece a banalização do casamento. A banalização do casamento. Deixa eu ler para vocês aqui nessa introdução os países onde mais acontece divórcio no mundo. E pode mudar um pouco a ordem, mas está dentro destes aqui, ó. Luxemburgo, por exemplo, 64% das pessoas que se casam se separam. Portugal, 58%. Espanha, 57%. Finlândia, 55%. França, 55%. Rússia, 51%. Estados Unidos, 46%. Alemanha, 44%. Reino Unido, 42%. Nova Zelândia, 42%. Austrália, 38%. Canadá, 38%. Turquia, 22%. Irã, 22%. Brasil, 21%. E México, 15%. E Colômbia, 9%. Interessante, no Chile, 3%. Luxemburgo, 64% das pessoas que se casam se separam. Segundo o IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu 75% em 5 anos, aponta o IBGE. No Brasil houve um salto de 9 mil, pode passar por favor aí,
No Brasil houve um salto de 9.900% na busca pelo termo divórcio online gratuito no Google durante a pandemia. Estados onde mais acontece divórcio no Brasil. Pode mudar a ordem, mas fica dentro desses 10 aí também, ó. Rondônia, Roraima, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Diante desta realidade preocupante, vamos ver quais são os 10 principais motivos de divórcio. Primeiro motivo, infidelidade. O adultério tem sido a principal causa das separações e dos divórcios. Preste atenção. Antes, me parece, talvez, quem sabe, até pela falta de coragem, ou talvez por causa da afirmação das mulheres hoje, ou então da facilidade de se comunicar. Antes, os homens traíam muito, mas lá na nossa casa de restauração de casamentos, eu estou percebendo que muitas mulheres estão traindo também. O número está quase que igual, tanto homem quanto mulher, ou tanto os homens quanto as mulheres. O adultério é a principal causa dos divórcios. Dinheiro, a incompatibilidade financeira, a forma errada de lidar com o dinheiro. Terceira causa, a falta de comunicação. A comunicação deficiente, violenta, ou a morte do diálogo. Eu sempre digo que todo divórcio é precedido pela morte do diálogo. Todo divórcio é precedido pela morte. Só muda quando eu pedir, ok, amado? Obrigado, tá? Obrigado. Pode, isso, deixa aí. Não, deixa lá no 3. Obrigado, Alexandre. No 3. Isso, obrigado. Se a morte do diálogo precede o divórcio, então é uma área que nós deveríamos nos preocupar em estudar mais, treinar mais, aprender mais, certo? Número 4, discussões constantes, de brigas sobre tarefas a discussões sobre as crianças. A discussão incessante mata o casamento. Número 5, expectativas irrealistas. É fácil casar com expectativas elevadas, e talvez este seja o maior problema da maioria dos que se casam, imaginando que o outro não é um ser humano. Tem algumas mulheres que nutrem uma expectativa tão elevada que a impressão que dá é que elas esperam estar casando com um anjo, não é? E casamento é a união de dois seres humanos, pecadores, limitados. É a união de dois seres humanos, cada um com a sua história, com os seus traumas. Então, as expectativas para se casar com alguém não deveria ser tão elevada assim, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração se a expectativa não é atendida. É fácil casar com expectativas elevadas e esperar que o seu cônjuge e o casamento vivam à altura do que você idealizou. Sexta causa dos divórcios, falta de sexo. O sexo é o termômetro do casamento. Eu tenho insistido com os casais que o sexo, ele não é tudo no casamento. Porque se eu disser que o sexo é tudo no casamento, nós vamos estar cometendo o pecado de sexolatria.
Agora, a Bíblia, lá em Provérbios capítulo 5, diz assim, ó, falando de sexo: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Se a Bíblia usa a água como símbolo para falar de sexo, o que a gente entende? Assim como a água é um elemento básico para a manutenção da vida, um casamento sem sexo é como você passar muito tempo sem beber água. Você não vai vivendo, você vai morrendo. Então, se o sexo não é tudo, ele é muito importante. E quando um casal não vive uma vida sexual plena, uma boa vida sexual, o casamento, ele vai ficando assim como que desidratado ou desnutrido, e vai sofrendo enfraquecimento. E aí Paulo leva isso tão a sério, ao ponto de dizer para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 7, dizendo para os casais: vocês não devem se abster da prática do ato sexual, a menos que haja um motivo que justifique, e por tempo determinado e de comum acordo, para que Satanás... Veja, o que Paulo está dizendo é que esta área mal resolvida é de grande interesse de Satanás. Então é um assunto que a Ariane vai trazer aqui para nós, e eu acredito que nós vamos entender melhor ainda. Falta de espírito de equipe. Número 7. Falta de espírito de equipe. Quando um dos cônjuges sente que assume mais responsabilidade no casamento, isso pode alterar sua visão da outra pessoa e causar ressentimento. Casamento é um trabalho de equipe. Casamento é uma construção a dois. Número 8. Não estar preparado para o casamento. Na verdade, a maioria se casa sem se preparar. E esse é o grande problema. Eu me lembro que, há uns 3 anos atrás, eu levei lá na nossa casa de restauração de casamentos 32 casais de noivos. E eles ficaram com a gente sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. Foi uma imersão de 10 horas, fazendo uma viagem por dentro do casamento, para entender o casamento e as suas complexidades. Eles aprenderam de tudo um pouco. Muitos destes casais já se casaram. E eu tenho ouvido os pais destes casais dizerem: impressionante, impressionante, como os nossos filhos estão bem casados, e nos momentos decisivos da relação, eles usam as ferramentas que vocês entregaram para eles. Preste atenção, o quanto é importante estar preparado, pré-conjugalmente. Preste atenção, todos deveriam passar por uma preparação antes de se casar. Eu sempre digo, vou repetir aqui que nunca é demais: quanto tempo se estuda para ser médico? Quanto tempo se estuda para ser um dentista? Quanto tempo se estuda para ser um arquiteto, um engenheiro? Quanto tempo se estuda para ser um advogado? Agora, quanto tempo você estudou para ser marido? Quanto tempo você estudou para ser esposa? Quanto tempo vocês estudaram para ser casal? Quanto tempo vocês estudaram para ser pai, para ser mãe? Essa é uma das causas por que casais se divorciam. Vício. Número 10. O vício de drogas como cocaína, álcool ou jogos leva à destruição do relacionamento conjugal e familiar. E por último, abuso.
abuso físico ou emocional é uma triste realidade para alguns casais. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o perfil psicológico dos filhos de casais divorciados. Veja só, passa aí, Alexandre, por favor. Pode passar. O perfil psicológico dos casais, dos filhos dos casais divorciados. Pode passar, por favor. 25% não terminou os estudos no colégio, contra 10% dos demais filhos. 60% necessitou de tratamento psicológico. 50% teve problemas com alcoolismo e drogas antes dos 15 anos. 65% tem uma relação conflitante com o pai. Apenas 5% receberam ajuda econômica substancial por parte do pai. Mesmo que a maioria passe dos 30 anos de idade, apenas 30% se casou. Do total de casados, 50% se divorciaram. Eu estava no Rio Grande do Sul ministrando, quando uma jovem senhora se aproximou de mim e ela, desesperada com essa informação, ela disse: Pastor Josué, eu sou de uma família de 7 filhos. Meu avô se separou, meu pai se separou, meus 6 irmãos são divorciados e eu acabei de me casar. O senhor acha que essa praga chamada divórcio vai atingir a minha casa? Porque o meu avô se separou, o meu pai se separou da minha mãe, meus irmãos se separaram, e eu estou acho que há 3 ou 6 meses casada. O senhor acha que eu vou passar por isso? Eu disse: minha filha, a Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e praga nenhuma chegará na sua tenda. Enquanto você estiver escondida no secreto do esconderijo do Altíssimo, a Bíblia garante: praga nenhuma chegará na sua tenda. E Jesus disse mais: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Se o seu projeto de vida conjugal estiver edificado sobre a rocha, Jesus garante: sua casa não vai cair. Quantos me entendem? Digam amém. É possível reconstruir um casamento que acabou? É possível salvar um casamento doente? É possível construir um casamento à prova do tempo e das adversidades? A chave é: leve a sério. Essa é a chave. Leve a sério. Mas leve a sério o quê? Primeiro, leve a sério os votos que foram feitos no dia do casamento. A aliança conjugal é que sustenta um casamento. Leve a sério a palavra que você empenhou. Eu estava olhando no YouTube 3 homens de Deus conversando. Um era o Timóteo Keller, outro é o John Piper, e não me lembro do terceiro. E eles tinham mais de 35 anos de casado cada um. E um perguntou para o outro: o que trouxe vocês até aqui? O que sustentou o casamento de vocês? Nenhum disse o amor, nenhum disse. Nenhum deles disse: o amor. Não. Todos disseram: a aliança, o pacto, a palavra empenhada.
Prometo te amar. Sabe, gente, não está faltando amor, está faltando integridade. Não está faltando amor, está faltando caráter. Uma das lições que eu aprendi com o meu pai: Josué, depois que você empenhar sua palavra, pague o preço que for necessário para sustentá-la. Não é o amor que sustenta um casamento, é o casamento que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta o casamento, é a aliança, é o pacto, é o compromisso sério. Leve a sério os votos que foram feitos. Prometo te amar, com saúde ou na enfermidade. Prometo te amar na abundância ou na escassez. Prometo te amar na paz ou nas tempestades da vida. Prometo te amar em todo tempo e em qualquer circunstância. Leve a sério os votos que foram feitos. Número 2, leve a sério a manutenção do seu casamento. Eu tenho 36 anos de casado e é comum eu ouvir a seguinte pergunta: ô Josué, como é que eu consigo ter um casamento com essa longevidade? Hoje, a Letícia está casada, o Douglas está casado, o Pedro está casado, e eu e a Rose estamos sozinhos em casa. E é interessante que quando Pedro casou e saiu de casa, nós não tivemos aquele problema da síndrome do ninho vazio. Nós não tivemos problema. Porque nós nunca, preste atenção nisso, nós nunca perdemos um do outro de vista em detrimento dos filhos. Filhos são temporários. O casamento é permanente. Filhos chegam, se hospedam, depois vão embora e são hóspedes caros para o dono do hotel. Exigentes ainda, porque querem festa de despedida. E não pode ser qualquer festa. Tem que ser uma festa boa. E não pagam a conta quando vão embora. E é assim mesmo. Os filhos chegam, se hospedam, ficam um tempo e depois se vão. Então preste atenção. Você precisa cuidar da manutenção do seu casamento. O que acontece com o carro? O que acontece com um carro que não passa por manutenção? O que acontece com uma casa? Ela sofre aquele efeito chamado de entropia. Preste atenção. É uma deterioração por abandono. Uma casa que fica muito tempo sem ser ocupada, ela se deteriora. Por isso que precisa de estar ocupada e passar por manutenção frequente. E para que serve uma manutenção? Para que serve uma manutenção? Para consertar o que não está funcionando. Olhe para cá, por favor. Eu ouvi a doutora Rosana Alves, aquela neurocientista, falando uma coisa que eu achei interessante. Ela disse assim, olha, o que leva um casal à separação não é o adultério. É não consertar durante a vida aquilo que precisa ser consertado.
Porque o adultério é apenas a consequência da falta de manutenção. Depois eu vejo isso, depois eu conserto isso, depois eu vejo isso. Não, depois a gente vê, depois a gente conversa sobre isso, não vai consertando. Presta atenção, uma casa aonde não se conserta a tomada estragada, depois não conserta a torneira, não conserta e não vai deixando para depois. Daqui a pouco não funciona nada. Daqui a pouco nada mais funciona. Então preste atenção, para que serve a manutenção? Para consertar o que não está funcionando. Eu quero dizer para vocês que todos vocês estão aqui hoje como que um carro na oficina. Nós estamos aqui para fazer uma manutenção. Agora preste atenção. Está funcionando bem a comunicação na sua casa? Uma esposa me escreveu essa semana: pastor, eu não estou suportando mais. Meu marido é indiferente, estúpido, insensível, e quando eu tento conversar, ele me ignora. Preste atenção, o pior problema de uma pessoa é não reconhecer que tem um problema. É não reconhecer que precisa de manutenção. Como vai? Aí uma outra disse: pastor, sempre que a gente briga em casa, a gente fica 8 dias sem conversar, inclusive nós não estamos conversando. É isso que leva ao adultério e consequentemente ao divórcio. Não consertar o que precisa ser consertado. Administração das finanças, vida sexual, relacionamento com os filhos, relacionamento com a família de origem, relacionamento com Deus, até porque sempre que nós começamos a ter muitos problemas de comunicação, no sexo, problemas no relacionamento com a família de origem um do outro, na verdade é apenas a evidência de que nós não estamos nos relacionando bem com Deus, pô. Porque quanto melhor eu me relaciono com Deus, mais fácil fica me relacionar com o outro. Se eu estou com a minha vida de oração em dia, se eu estou com a minha leitura bíblica em dia, se eu estou envolvido com a vida da igreja, o corpo de Cristo, fica mais fácil eu me relacionar com o outro, porque Deus vai trabalhando em mim, o Espírito Santo vai trabalhando em mim, a palavra vai trabalhando em mim. Terceiro, continuando, manutenção ainda, por favor. Conserte o que não está funcionando. Aí, pintar a casa tem a ver com cuidar da aparência. Porque tão importante quanto o nosso homem interior é o nosso exterior. Então muitas vezes a familiaridade nos leva ao desleixo, ao relaxo, ao abandono da nossa beleza estética. Então pintar a casa pode ser voltar a cuidar melhor da aparência. Cortar a grama pode ser eliminar o excesso. Manutenção também significa a gente jogar fora aquilo que não serve mais. Em terceiro lugar, leve a sério a lei da semeadura. Gálatas 6:7, Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer.
porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. É interessante que outro dia eu disse para alguém: mal não se vence com mal, trevas não se vence com trevas, gritaria não se vence com gritaria. Preste atenção, se eu planto estupidez, o que eu vou colher? Se eu planto ignorância, o que eu vou colher? Se eu planto indiferença, o que eu vou colher? Se eu planto ingratidão, o que eu vou colher? Presta atenção. Eu costumo dizer que, de certa forma, a minha esposa é o que eu sou para ela. E de certa forma eu sou o que minha esposa é para mim. Então, se eu quero colher gratidão, eu preciso plantar gratidão na minha relação. Se eu quero colher respeito, eu preciso plantar respeito na minha relação. Se eu quero colher honra, eu preciso plantar a semente da honra na minha relação. E o casamento é um terreno fértil para a gente plantar sementes boas ou sementes ruins. E a pergunta que fica é: que tipo de semente você está plantando no solo do seu casamento? Em quinto lugar, leve a sério a necessidade de buscar ajuda sempre que necessário. Leve a sério a necessidade de buscar ajuda sempre que necessário. Eu sempre insisto que a humildade é a primeira virtude da relação listada por Jesus lá nas bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Capítulo 5 de Mateus, verso 2, Jesus diz assim: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. E Paulo insiste nas suas epístolas: revesti-vos de humildade, porque só os humildes expõem, reconhecem as suas vulnerabilidades. Não tem bom, gente. Ei, não tem bom. Pode ser pastor, apóstolo, presbítero, evangelista, diácono, vice-deus. Não tem bom, gente. Preste atenção, não tem bom. Nós somos seres humanos em processo de cura. Nós somos seres humanos em processo de libertação. Esta santificação progressiva, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo corruptível, nós seremos vulneráveis. Gosto da ideia de um escritor que disse que dentro de nós existem dois tigres, que quando nós pensamos que eles estão plenamente domados, domesticados, um deles se levanta para tentar nos destruir. E ele coloca que um tigre é o nosso impulso sexual e o outro tigre tem a ver com o nosso temperamento. Quando a gente pensa que isso está domado, de repente ele se levanta querendo nos atacar. Presta atenção. Sabe quais são as pessoas que vivem melhor, que vão progredindo, que vão crescendo? São aquelas que, a semelhança de Paulo, o maior bandeirante do Evangelho, o cristão mais maduro que a gente conhece nas Escrituras, esse homem teve a coragem de se expor, dizendo:
miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. São estas pessoas que avançam, que progridem, que crescem, que são alcançadas pelo trabalhar do Espírito Santo. Gente que reconhece a sua vulnerabilidade, que não aceita viver escondido atrás de uma capa, atrás de uma máscara, faz de conta que está tudo bem. Não! Leve a sério a necessidade de buscar ajuda. Esses dias uma irmã me chamou no direct: pastor, meu marido tem um sério problema na área sexual. E eu disse: eu vou mandar um áudio aqui, você passa para o seu marido. Ele está perto? Aí está. Aí eu mandei um áudio para ele. E aí eu comecei a ministrar sobre a vida dele. E aí eu achei bonito, porque ele disse assim: pastor, amanhã eu vou buscar ajuda. Obrigado, pastor. O Senhor me ajudou a enxergar o que eu não estava conseguindo ver. É lindo quando nós reconhecemos a semelhança do cego de Jericó, que se expôs publicamente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nesta noite, todos nós possamos gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que acontece quando a gente tem um encontro com a santidade daquele que se assenta em um alto e sublime trono, e começamos a ouvir os serafins que voam em torno do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aí então a gente se prostra à semelhança de Davi e diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Porque apesar de ser um profeta, dizendo ai daquele outro, ai da nação, mas eu me esqueci que enquanto eu aponto um dedo como um profeta, tem 3 dedos apontando para mim. E ele grita: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deus gosta disto. Quando eu reconheço os meus pecados, a área em que eu tenho problema, no caso de Davi, era a sua boca, a sua língua, sua fala. E a Bíblia diz que um serafim pega uma tenaz, tira uma brasa viva do altar e toca a boca do profeta e diz: perdoados foram os teus pecados e tirado as suas iniquidades. E a Bíblia diz que depois disso ele se sente pronto, preparado, e ele diz, ao ouvir Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele se sentindo agora pronto, perdoado, purificado, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não veio aqui para voltar do mesmo jeito, você veio aqui para voltar para casa marcado por Deus. Você não veio aqui para voltar para casa do mesmo jeito, você veio aqui para ser tocado por esta brasa viva do Senhor. Você não veio aqui para voltar para casa do mesmo jeito, você veio aqui para voltar para casa purificado, liberto e dizendo: conta comigo, Senhor, eu estou pronto.
E o segredo está em reconhecer a sua vulnerabilidade. Terminando, leve a sério o princípio da honra. Tratar com honra é um dos fundamentos de um casamento bem-sucedido. Leve a sério a presença de Jesus na sua vida conjugal. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu estava conversando com um homem, numa célula, num pequeno grupo, e aquele homem, ele deveria ter uns 63 anos de idade, e ele disse assim para mim: Josué, meu pai casou 8 vezes. Meu pai casou 8 vezes. Eu não conversei com meu pai durante muitos anos, porque foi muito duro para nós. Naquele dia, nós éramos pequenos, ver meu pai saindo com a sua mala de roupas, deixando para trás filhos pequenos e minha mãe chorando muito. Meu pai casou com uma mulher, depois com a outra, depois com a outra, casou com a 8ª. E quando ele estava com a 8ª, ele ficou gravemente doente, não sei se era um câncer, mas ele estava morrendo, cada dia um pouco mais. Todas as mulheres desapareceram, inclusive a 8ª, né? Sumiu. Ele disse que um dia o irmão dele disse para a mãe: mãe, o pai não pode morrer como um indigente, sem ninguém. Ele está sozinho numa casa. Ele vai morrer sozinho. A senhora aceita que a gente traga o pai aqui para a sua casa? A senhora aceita cuidar do pai nesses últimos dias de vida? Aquela mulher digna disse: pode trazer, mas primeiro tem que falar com o seu irmão, esse que falava comigo. Ele ligou para esse irmão e disse: você aceita que a gente leve o pai para a casa da mãe, para a mãe cuidar dele nesses últimos dias de vida? Ele disse: pode levar. Aí eles foram, pegaram aquele senhor que já não andava mais, levaram para a casa da mãe. A mãe tinha preparado todo o quarto, e aí deitaram ele naquela cama. A mãe chegou, a esposa, primeira, chegou, arrumou ele direitinho, e quando ela ia saindo, ele disse assim: você não prepararia para mim aquele caldo que você sempre preparava quando a gente era casado? Ela disse: eu já preparei, antes de você pedir. Ela foi, buscou o caldo, entregou para ele, ele tomou o caldo. Só sei que depois de não muitos dias, ele sentiu que estava a algumas horas da morte. Ele mandou chamar toda a família. Foram todos, entraram no quarto dele. Aí ele foi chamando filho por filho: quero te pedir perdão, porque quando você mais precisou de mim, eu não estive presente. Quero te pedir perdão, eu não participei da festa de aniversário, da sua formatura. Quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão. E foi pedindo perdão para todos. Aí ele pediu para que a esposa chegasse perto. Ele disse assim: obrigado pela forma tão digna com a qual você me tratou. Eu quero te pedir perdão e dizer uma coisa: eu andei por tantos lugares atrás da felicidade, e o que eu não sabia era que a felicidade estava do meu lado. Ela olhou para ele,
e disse: é uma pena que o melhor de mim você perdeu, mas você está perdoado. Não demorou, talvez 4, 5 horas, aquele homem partiu para a eternidade. A pergunta que fica hoje: que história você quer que os seus filhos contem sobre o seu casamento? Que história você quer que os seus netos contem sobre o seu casamento? Agora deixa eu contar uma outra história melhor do que essa. Meu pai morreu vítima de um acidente de automóvel quando tinha 51 anos de idade. Minha mãe ainda era nova, ela podia casar, mas ela não casou. E um dia alguém perguntou para ela: ô Marina, por que você não quis casar, sendo que quando o seu marido morreu, você era ainda nova? Ela disse assim: o meu marido, ele foi tão extraordinário, ele foi tão surpreendente, ele foi tão suficiente, que eu não quis colocar outro do meu lado para apagar aquilo que ele foi para mim. Que história você quer que seja contada a respeito do seu relacionamento com o seu cônjuge? Quem veio aqui nesse encontro e precisa de um milagre no seu casamento? Chegou a hora da vulnerabilidade. Chegou a hora de você dizer: eu preciso, e eu me exponho, e eu quero. Levante a sua mão. Quem precisa de um milagre? Se você precisa de um milagre, levante a mão assim. Você pode vir aqui na frente? Pode vir aqui na frente, ficar assim um distante do outro, mas pode vir aqui na frente. Eu preciso orar por vocês.